até o verso 152. A partir do verso 137. Vamos à leitura então. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra, espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Que assim como o salmista declara nesses versículos, que nós também, irmãos, possamos ter a plena certeza de que o Senhor, de fato, é a verdade, é a única verdade, e que Ele sempre age com justiça. Que também, irmãos, possamos amar a palavra do Senhor, amar os mandamentos, e assim, amando a palavra de Deus, possamos viver uma vida de obediência, e termos a consciência do quão importante é a obediência. E também, irmãos, a confiança na misericórdia divina, que o Senhor Ele está sempre pronto para estender as suas mãos aos seus filhos, trazendo para nós paz e socorro. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que a tua palavra é eterna. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a amar e obedecer a tua santa palavra. Dá-nos, Pai, o entendimento para viver segundo a tua vontade. Nós gratos somos também, Pai, pela tua bondade e pela misericórdia que nos alcançam dia após dia. Nós oramos nessa manhã e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa manhã com cânticos. Sim, na cruz.
Louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos numa série de Natal, né, os cânticos de Natal em Lucas, e hoje quem vai trazer a palavra é o Orton, né, que vai vir aqui, né, para pregar e ajudar, né. Então, Deus abençoe o Orton. Semana passada quem nos trouxe uma palavra muito profunda. Aliás, hoje à noite o Jean vai estar pregando na igreja Biela, né? São Leopoldo, né? Novo Hamburgo. Então, quem quiser, hoje à noite, que horas vai ser lá, Jean? 7. Às 19 horas, em Novo Hamburgo. Quem quiser ir lá acompanhar o Jean na pregação, né? É uma igreja de um amigo, né, do Jean.
conhecido nosso também. E então, quem quiser acompanhar o Jean lá, né? Fala, tá bom? E o Orton, né, nosso irmão, pastor estagiário, por enquanto, né? Mas vai ser ordenado ano que vem, já está nesse percurso desde 2017, né? Por aí, né? Já está sendo treinado. E Deus nos deu esse presente esse ano passado, ele está com a gente. Em janeiro ele vai a Chicago, né? Ficar um mês lá também como parte do treinamento. E o ano que vem os pastores daqui da Grande Porto Alegre, que nós temos comunhão, e a Capela Missional, então nós vamos fazer muito provavelmente no dia do Corpus Christi, que é o nosso aniversário, um evento muito bom, maravilhoso aí, para a gente fazer a ordenação, finalmente, né, do órgão. E hoje ele vai dizer a palavra, então vamos orar por ele. Amém. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Quero te agradecer, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, pela igreja reunida. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Agora, Senhor, nós estamos prontos, com o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra, e que o Senhor abençoe o órgão, o teu Espírito Santo, e que nos edifique muito com essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Irmãos, graça e paz. Irmãos, podem sentar. Bom, estamos na segunda pregação da série dos Cânticos de Natal em Lucas. Eu encorajo os irmãos que ainda não fizeram que leiam os 2 primeiros capítulos de Lucas em casa, que ali Lucas narra com detalhes os acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus. E o que a gente vê é que o Natal é um tempo de muita música, porque foi assim quando Jesus nasceu. A semana passada, o Jean pregou sobre Magnificar, que é o cântico de Maria, porque Magnificar significa engrandecer, né? E aí a Maria, quando é cheia do Espírito Santo, está Isabel, Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Depois nós temos o cântico de Zacarias, pai de João Batista, que é chamado de Benedictus, né? Também em latim. E o Benedictus é porque ele diz: bendito seja Deus que veio e redimiu o seu povo. Hoje nós vamos ver aqui o Glória in excelsis Deo, que é a glória a Deus nas maiores alturas, que é o que os anjos cantaram quando anunciaram o nascimento de Cristo aos pastores do campo. E ainda tem o cântico de Simeão, né, que nós veremos ainda na última semana, que é chamado de Nunc Dimittis, que significa em latim agora, Senhor. Agora, Senhor, você pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então, o cântico de Simeão foi prometido que não morreria sem antes ver a vinda do Messias. Quando ele recebe o Messias no templo, ele fala: então agora, Senhor, pode me despedir em paz. Então esses são os 4 cânticos que nós estamos vendo nessa série, e hoje nós vamos ler então Lucas 2, de 1 a 20, você pode abrir sua Bíblia, e Lucas 2, de 1 a 20, onde nós veremos o cântico dos anjos, anunciando o nascimento de Cristo aos pastores. Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas maiores alturas. Nós vamos ler os 20 primeiros versículos desse capítulo, que narra o nascimento de Jesus, e fala também esse anúncio do anjo e dos anjos aos pastores que estavam no campo. Você pode abrir sua Bíblia então em Lucas 2, 1 a 20, como eu falei, encorajo você a ler esses capítulos em casa depois, e vocês podem então já ir assimilando ainda melhor a cada semana as coisas relacionadas ao nascimento de Cristo, que é o que nós comemoramos como Natal, né? Então, quem aí achou a Lucas 2, diz amém? Amém. Esse é fácil, né? Não precisa tanto tempo para achar. Lucas 2, 1 a 20 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém,
por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos, para o céu diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, julgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz, mais potente que espada de dois gumes, capaz de discernir nossos pensamentos e intenções. Nós pedimos, Senhor, que tu fales conosco nesta manhã, que o teu evangelho seja anunciado, que o Natal seja comemorado, que a tua igreja aqui seja edificada. Se alguém aqui ainda não te conhece como Salvador, que venha ter um encontro pessoal com Cristo. E glorifica o teu nome. Em nome de Jesus esperamos. Amém. Bem, irmãos, Leon Tolstói tem um conto em que ele intitula Onde está o amor, Deus está também. Nesse conto há um personagem chamado Martin, que é um velho sapateiro da cidade. Esse sapateiro, ele perdeu a esposa, ainda jovem, perdeu seus 2 filhos, crianças, ainda praticamente bebês nesse conto, e o seu filho, que sobreviveu, morreu quando era jovem. Ele agora velho, sapateiro, morando no porão de um edifício. Esse conto se passa na Rússia, né? Que a Tolstói era russo. Diz Tolstói que ele conseguia, pela janela do seu porão onde ele vivia, conseguia ver os sapatos das pessoas que passavam, e pelos sapatos ele identificava cada cidadão daquela cidade, porque ele, como sapateiro da cidade, ele já havia trabalhado em quase todos aqueles sapatos. E ele ali velho, já cansado, desanimado, sozinho, depois de perder toda a sua família, chega um peregrino até a sua casa e vem conversar com ele. E esse peregrino fala para ele do Evangelho, fala para ele a respeito de Deus, que ele não deveria desanimar e entender que Deus era soberano sobre os acontecimentos da vida dele, mesmo que ele não entendesse. E aquilo aquece o coração dele de tal maneira que ele pergunta como ele pode fazer a vontade de Deus. E aquele peregrino diz: faça assim, você tem o Evangelho na sua casa, leia o Evangelho, e ali você vai entender como fazer a vontade de Deus. E ele decide começar a ler o Evangelho a cada final de semana, mas ele é tomado por um sentimento de tanta alegria ao ler o Evangelho que ele começa a ler toda noite. E ele passa por um grande avivamento espiritual ali na sua vida. E certa vez ele tem um sonho em que ele ouve Jesus falando: hoje eu te visitarei, esteja pronto. E ele fica curioso como Jesus vem me visitar, quando ele acorda de manhã e fica o dia inteiro trabalhando na sua oficina, olhando pela janela, esperando Jesus chegar. Mas a primeira pessoa que chega ali é um velho soldado que ele conhecia, já idoso, e foi dado hospedagem ali naquela casa, naquele edifício. E por troca dessa hospedagem ele tinha que limpar a neve. E olha, eu já morei num lugar frio e já limpei neve, realmente é pesado. Neve, tu olha, parece fofinho, mas é algo pesado. Não é tão fácil limpar a neve, com uma pá. E ele vê que aquele velho está cansado,
precisa de descanso, está com frio, ele convida para a sua casa, dá um chá quente para ele, uma boa conversa e o despede para voltar ao seu trabalho. Mais tarde, passa uma mulher jovem com seu filho no colo. E ele vê que aquela mulher ali também está cansada, com frio, e ele convida aquela mulher para sua casa. Ele oferece uma bela comida, oferece um casaco para ela, oferece uma cama para o bebê, dá um casaco para ela, que ela havia penhorado o seu casaco porque precisava de comida naquela mesma semana. Ainda dá um dinheiro para ela poder buscar aquele casaco que ela havia penhorado e a despede também em paz. Mais tarde, passa por ali uma senhora brigando com um menino, porque aquele menino tentava roubar as maçãs que ela estava vendendo. E ele sai de casa para ajudar aquela senhora e tenta descobrir o que está acontecendo. O menino fala que eu estou com fome, eu não tenho nada para comer em casa. Ele compra uma maçã para aquele menino daquela mulher e diz para aquela mulher: veja, não fique bravo com esse menino. Se você acha que ele precisa ser punido por uma maçã, quanto mais nós pelos nossos pecados. E ele reconcilia aquele menino e aquela senhora, e os dois saem juntos, ele carregando o saco de maçã dela, ajudando-a a levar para a sua casa. Chega o final do dia, ele não entende o que havia acontecido, mas Deus, de uma maneira ali fantástica na história, mostra para ele, para esse velho Martuim, que ele havia lhe visitado através daquele velho soldado que precisava de um chá quente, através daquela jovem mãe que precisava de comida e calor, e através daquela senhora e aquele menino que precisavam ser reconciliados e ajudados. E aí, quando ele volta à leitura do Evangelho, o texto que ele havia parado na noite anterior, ele lê: todas as vezes que me deste de comer, que deste de comer ao necessitado, que deste de beber a quem tinha sede, que ajudaste o forasteiro, a mim o fizeste. E ele entendeu que Jesus o tinha visitado naquele dia. Lucas narra o nascimento de Jesus de uma maneira extraordinária, com riqueza de detalhes. É a narrativa mais detalhada que nós temos do Natal nos Evangelhos. E uma coisa que nós vemos no Evangelho de Lucas é que o Natal acontece em volta de pessoas comuns. Jesus está vindo ao mundo se identificando com pessoas comuns. Ele é o Messias, ele é o Rei dos Reis, ele é o Salvador, mas ele não é recebido com carruagens, ele não nasce em um palácio, ele não é recebido por diplomatas, mas ele nasce de uma menina comum, uma adolescente, de um carpinteiro comum, que é casada com um carpinteiro comum, e é recebido primeiramente por pastores comuns. A primeira vinda de Cristo tem uma clara mensagem: Jesus veio se identificar com os pobres, os necessitados e os desprezados. E veja que aqui não é simplesmente os pobres e desprezados social e economicamente, mas aqui existe uma mensagem muito mais profunda. Pessoas comuns que são pecadoras, assim como eu e você, e que não podem salvar a si mesmas, e que precisam de ajuda. A mensagem do Natal é esta: o mundo não pode salvar a si mesmo. O mundo não pode salvar a si mesmo. O mundo precisa de ajuda. Por isso Deus fez carne, para salvar cada um de nós. E Deus escolheu usar pessoas comuns para trazer a sua glória ao mundo. Como eu falei aqui, Maria era uma menina comum, que foi feita mãe de Jesus pelo Espírito Santo. José, que estava ali noivo, casado com Maria, era um homem comum, um carpinteiro, um pequeno burguês, como se fala hoje. Eles foram para um recenseamento na cidade onde eles pertenciam, da sua linhagem, porque eles eram pessoas comuns e procuraram uma hospedaria comum. Mas não tendo encontrado, foram postos em um lugar nada comum, um estábulo. E Jesus, quando nasceu, foi colocado numa manjedoura. As primeiras pessoas que ouviram o anúncio do Evangelho eram pastores, pessoas comuns. Na verdade, até desprezadas na época.
E é para essas pessoas que o anjo vem e diz: não temam, eis que vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi Jesus Cristo, o Senhor, que é a nossa salvação. E o verso 9 diz também que ao redor dessas pessoas brilhou a glória do Senhor. E é para nós, pessoas comuns, que chega essa mensagem hoje. Uma mensagem de boas novas e grande alegria. Você tem que resumir a mensagem de hoje em apenas uma frase, e é isso que eu quero enfatizar. É que o Natal é a glória de Deus alcançando pessoas comuns com paz e alegria. Falo mais uma vez. O Natal é a glória de Deus alcançando pessoas comuns com paz e alegria. E assim nós vamos ver 4 pontos hoje. A soberania de Deus conduz pessoas e meios comuns para acontecimentos extraordinários. Segundo, que Deus usa pessoas comuns e lugares comuns para entregar a mensagem mais extraordinária que existe, o Evangelho. Terceiro, que o Natal é a paz de Deus alcançando pessoas comuns. E quarto, que o Natal é a glória de Deus brilhando ao redor de pessoas comuns. Então vamos ao primeiro ponto. A soberania de Deus conduz coisas e pessoas comuns para realizar acontecimentos extraordinários. O verso 1 e 2 diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império Romano para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Aqui é importante sabermos que a história de Natal é uma história real. Não é um mito, não é uma narrativa, não é um conto. Como eu falei agora de Tolstói. Tolstói é um conto, é algo que ele inventou para ilustrar alguma coisa. O Natal não, é real. César Augusto foi imperador de Roma. Quirino foi governador da Síria. Maria era uma adolescente que existia e existe até hoje, né? Nos céus. José é uma pessoa real. Belém é uma cidade real que até hoje existe. E Jesus também é real, que existia antes de tudo. Veja que eles estão indo para Belém, para esse censo, e mais uma vez Lucas nos dá ricos detalhes do que está acontecendo, mostrando que eles estão dentro da história da humanidade real. E Lucas está dando ali até nome de governadores. Era como se dissesse assim: veja, em Porto Alegre existia um homem no Wharton, na época que Eduardo Leite era governador, que Lula era presidente, e assim por diante. O que Lucas está fazendo aqui é colocar essas pessoas dentro da história da humanidade. Do Império Romano. E Jesus se fez carne de maneira real. E Ele é o Criador que habitou entre nós. Ou como diz lá em João, que tabernaculou entre nós. Fez tabernáculo. Jesus veio morar entre nós. E Lucas escreveu esse evangelho para o seu amigo Teófilo. Significa amigo de Deus. Mas muitos teólogos dizem que talvez Teófilo seja uma maneira ilustrativa de Lucas dizer que ele estava escrevendo para todos aqueles que são amigos de Deus. E eu já entendo que realmente Teófilo era um amigo dele, e que Deus usou esse nome para se dirigir a todos nós. E o que Lucas fez então foi entrevistar várias pessoas. Olha lá o que fala lá em Lucas 1, lá no início, diz que visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Aqui Lucas está falando para o seu amigo Teófilo, para nós também, que o que ele fez foi uma investigação histórica. Lucas, o médico e historiador. Talvez a pesquisa dele pode ser comparada às pesquisas acadêmicas de hoje, citando fontes, mostrando de onde ele trouxe aqueles fatos. E dizem alguns também que Maria pode ter sido uma confidente, porque como ele saberia tantos detalhes da vida de Jesus a respeito de como Maria foi afetada por esses acontecimentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Lee Strobel.
Lee Strobel ele ainda, né? Ainda vive lá em Chicago. A história dele é bem famosa. Ele já escreveu alguns livros sobre isso, sobre a história dele, sobre os achados dele. Tem um filme até. Depois eu vou tentar descobrir o nome do filme e passar para os irmãos. Vale muito a pena ver. E lá na década de 70 ele era advogado e ele era jornalista. E ele escrevia para Chicago Tribune, né, sobre o jornal da cidade de Chicago, sobre casos, histórias envolvendo crimes, né, casos jurídicos criminais, porque ele era especialista em direito criminal. E quando a esposa dele se converte, ele é um ateu, a esposa dele se converte, começa a pregar o evangelho para ele, convidá-lo para estar na igreja com ele, e ele, para provar para a esposa dele que ela estava acreditando em fantasias, começa a fazer uma investigação por ele mesmo. E ele vai atrás de teólogos, ele vai atrás de historiadores, vai atrás de geólogos, vai atrás de cientistas, para provar à sua esposa que toda a história do evangelho era um conto da carochinha. Mas o que acontece é que ele acaba vendo que era verdade e se converteu. E ele escreveu um livro sobre as descobertas que ele fez sobre Jesus, que realmente Jesus é histórico e é real. A investigação de Lucas nos mostra uma riqueza, como eu falei, de acontecimentos que se assemelham às pesquisas de hoje, porque realmente é uma história real. E veja que o nascimento de Jesus foi profetizado também em detalhes pelos profetas do Antigo Testamento. Veja, José e Maria, uma menina virgem, casada com um homem, um carpinteiro. Naquela mesma época em que ela está grávida, César Augusto manda que se faça um licenciamento em toda a região, inclusive do Império Romano, mas ali na Judéia especificamente, cada um tem que voltar à sua casa, a origem de sua família. Existem historiadores que falam que um pouquinho antes do nascimento de Cristo houve uma grande migração de residência de Belém para a Galileia. Então é bem possível que a família de José ainda tinha patrimônio lá em Belém, bem possível que eles ainda tinham algumas ligações por lá, mas de qualquer maneira Deus dá tudo isso para que aquela menina grávida, ainda virgem, com seu marido, tivesse que ir a Belém, nos dias em que ela estava para ter o bebê. Veja, você pode achar que isso é coincidência, mas isso na verdade é Deus conduzindo a história para fazer cumprir aquilo que Ele havia dito que aconteceria. Isaías 7,14 diz que, portanto, o Senhor mesmo dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Miqueias 5,2 diz: tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como séculos antes de todos esses detalhes acontecerem, os profetas tinham detalhadamente o que viria a se realizar, senão pela obra de Deus e Espírito Santo. E pasmem, exatamente como os profetas predisseram aconteceu. Você entende que isso não é um milagre? Claro que é um milagre, porque é Deus conduzindo a história, conduzindo acontecimentos que parecem comuns para algo extraordinário, que é o nascimento de Cristo. João Calvino, em seu comentário dos Evangelhos, ele escreve sobre esse trecho. Ele diz: como não tinham outro propósito senão a obedecer ao edito de Augusto, falando de Maria e José, reconhecemos prontamente que foram conduzidos como servos pela mão de Deus ao lugar onde Cristo deveria nascer. Isso pode parecer algo casual, assim como tudo o mais que, não resultando de uma intenção humana direta, é atribuído pelos homens irreligiosos à fortuna ou à sorte. Mas não devemos nos deter apenas aos próprios eventos. Devemos também lembrar a profecia proferida pelo profeta muitos séculos antes. Uma comparação mostrará claramente que ela foi cumprida pela maravilhosa providência de Deus, ao ponto de um censo ter sido decretado por Augusto César e José e Maria terem partido de casa, chegando a Belém no momento exato. Glória a Deus, porque Ele conduz a história. Ele conduz a história para nos trazer salvação hoje, aqui e agora. Graças a Deus. Capítulo 5 da Confissão de Westminster fala sobre a providência.
que pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Na história do nascimento de Jesus, Deus conduz pessoas comuns em lugares comuns, em meio a circunstâncias comuns, para realizar o acontecimento mais extraordinário da história, a encarnação de Deus na humanidade. Glória ao nome de Deus. Então, primeiro, ele usa pessoas comuns em lugares comuns e conduz a história através da soberania. E segundo, Deus usa pessoas comuns em lugares comuns. Então, como computador, são todos humanos. As melhores famílias. E segundo, Deus usa pessoas comuns para entregar a mensagem extraordinária do Evangelho. Veja que versos 4 e 5 diz que José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. E diz no versículo 8 também, que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. José e Maria eram apenas pessoas comuns, pessoas da família de Belém, que foram viver na Galileia, e a única coisa que eles tinham de especial é que eram jovens piedosos, dispostos a obedecer. Maria era uma adolescente comum, José, como eu falei, era um pequeno burguês, um carpinteiro comum, e eles já eram legalmente casados, né? Porque naquela época o noivado era um contrato de casamento, era como o nosso casamento civil, em que se esperava a consumação numa cerimônia que não era religiosa, mas era, eles falavam de buscar a noiva, né? De levar para casa. E eles eram pessoas tão comuns que precisavam procurar uma hospedagem na cidade. Eles não eram, apesar de serem da linhagem de Davi, 14 gerações depois, não tinha nada de especial neles. Davi tinha um monte de descendentes espalhados ali na Judéia. E eles eram um deles. E eles estavam ali para fazer um censo como qualquer pessoa comum deveria fazer. A única coisa que me sobrou foi um estábulo. Talvez uma grota ou parte aberta de uma casa que as famílias, alguma família deu para eles. Não se sabe bem o que é. Mas a verdade é que eles estavam ali porque não existia nada demais neles. E os pastores também. A gente acha que os pastores eram uma profissão talvez mais honrada, algo bonito. Gente, não romantizem. Não romantizem essa história. Maria e José tiveram um início de casamento muito difícil. Veja, toda a circunstância. Maria, uma menina nova, é dita que estava grávida, estando casada ou noiva, mas ainda sem ter sido consumado o casamento. Ela diz que estaria grávida. José então se assusta com aquela situação e um anjo tem que vir até ele falar em sonho para que ele não abandone Maria, que Maria não havia traído ele, mas o que havia acontecido era do Espírito Santo. Quando eles estão para ter aquele bebê, vem um censo dizendo: olha, vocês têm que sair para Belém, e ali provavelmente uma caminhada de no mínimo 5 dias. E Maria grávida, né? Ainda tendo que fazer aquela caminhada. Quando Jesus nasce, eles não encontram um lugar adequado para dar a luz ao filho, e eles têm que encontrar um estábulo, talvez, como eu falei, uma casa aberta onde havia lugar para os animais, ou uma grota mesmo, uma caverna, uma manjedoura, por mais que as figuras que nós vemos sejam desenhos bonitos, né, com uma palha fofinha e tudo mais, com os animais, as ovelhinhas falando bem ao redor, não tinha nada de bonito, gente.
A manjedoura era um lugar sujo onde os animais se alimentavam. E muito provavelmente era feita de pedra, não de madeira, com umas palhazinhas para fazer fofinho. E depois disso ainda, Herodes edita uma ordem para que se mate todos os bebês da região, com ciúmes e com medo do Salvador que havia nascido e que poderia tomar o seu lugar. E eles têm que fugir para o Egito. Um bebê pequeno e ficar no Egito por 2 anos. Gente, não existe nada de romântico nessa história. Isso aqui não é um filme de sessão da tarde. Não é um filme de tela quente. Não é uma comédia romântica. É muito mais que um drama. E não é um dramalhão mexicano. Isso aqui realmente é um drama. Se você acha que os pastores é uma ideia romântica de estarem à noite no campo cuidando de ovelhas, vai passar uma noite inteira no campo cuidando de ovelhas, se você. E não somente isso, pastores eram desprezados. Pastores eram pessoas cujo testemunho, sua palavra não valia muito. Pastores eram rejeitados pela elite social. E eles não tinham o direito de chegar ao templo para adorar, porque eles eram considerados impuros para cerimônias rituais. Eles não podiam adorar a Deus no templo. Mas veja, foi para esses pastores que os anjos aparecem e dizem: eis que nos trago boas novas de grande alegria. E foi ao redor desses pastores que a glória de Deus brilhou. Os pastores, impuros para estar no templo adorando, foram convidados para adorar pessoalmente o nome de Deus em sua presença. Veja que coisa fantástica. Aqueles que não poderiam chegar ao templo porque eram impuros, foram convidados por Deus para adorar o próprio Deus pessoalmente, face a face. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho pega os desprezados, as pessoas comuns, rejeitados, e os convida para estar em sua presença. E esta é a ironia do Evangelho. Que Deus escolhe as coisas desprezadas dele, as coisas comuns. Aí em 1 Coríntios, se você quiser abrir aí, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 25 a 29, diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglore na presença de Deus. Isso é o Evangelho. Pessoas indignas, convidadas para estar na presença do Rei dos Reis, para a glória de Deus. Então, primeiro, Deus conduz a história de maneira soberana, através de acontecimentos comuns, para realizar coisas extraordinárias. Segundo, Deus usa pessoas comuns para trazer a mensagem do Evangelho. Terceiro, o Natal é a paz de Deus alcançando pessoas comuns. E aqui nós entramos no Cântico dos Anjos. Glória in excelsis Deo. Glórias a Deus nas maiores alturas. Diz lá no verso 13 e 14, na verdade 14, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. A Pax Romana havia sido inaugurada por César Augusto, imperador desses dias, que nos nasceu e que era saudado como Salvador do mundo. Ele que inaugurou a tão falada Pax Romana. E no seu aniversário, né, no seu Natal, haviam corais que cantavam para ele, em louvor a ele. Eles consideravam um homem Deus. O próprio nome Augusto foi dado a ele porque significa algo excelso, algo grande. E o Estado romano, através dele, tinha essa aspiração de trazer a paz ao mundo. Como hoje, né? É muito comum também ouvir ideologias que acham que o Estado vai trazer a paz à humanidade. Mas Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Cristo não é medida pela ausência de conflitos externos. O Evangelho não promete a ausência de problemas, de dificuldades. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Veja que Jesus ainda vai mais longe. Não pense que veio trazer paz à terra, mas a espada, em trazer divisão entre os homens e seus pais, filho e sua mãe, nora e sogra, inimigos dos homens são os da sua própria casa. Por quê? Porque Jesus sabia que a sua mensagem dividiria aqueles que não aceitam submeter a Deus, aqueles que querem ser os seus próprios deuses ou adorar a outros deuses. No que então é baseada a verdadeira paz? Se César Augusto, que inaugurou a Pax Romana, não poderia trazer a paz e não poderia salvar o mundo, se o Estado hoje não pode trazer a paz e salvar a sociedade, se a falta de conflitos externos não pode trazer a paz que nós realmente precisamos, nós precisamos entender que a paz é a reconciliação com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5. Quando os anjos cantam paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, existe uma discussão se a quem Ele quer bem é aqueles que Ele escolheu, aqueles de quem Ele se agrada, aqueles que se agradam de Deus, os homens de boa vontade, como vemos, né? As versões por aí, até em músicas, né? Sendo cantadas. A questão aqui não é, o foco não é o homem nesta linha aqui, nesse cântico dos anjos, é Deus, porque Ele é a fonte da paz. Paz aos homens a quem Ele quer bem, é que só Deus pode dar a paz. Isso é o central nesse cântico, de glória in excelsis Deo. É isso, é que a única paz que existe de verdade é aquela vinda de Deus, através de Cristo. Pois se somos justificados pela fé, e nessa justificação nós temos paz com Deus, nós temos que entender que a única coisa que pode nos trazer paz é crer na mensagem da cruz. E ali, nas suas pisaduras, nós fomos sarados. E se Isaías profetizou sobre o nascimento de Cristo, ele também profetizou sobre a morte de Cristo, lá em Isaías 53. Ele diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, feridos pelas nossas transgressões, e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, mais uma vez, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bendita dupla troca. Na cruz existe essa troca dupla, em que nossos pecados e o tormento que nós merecíamos foram colocados sobre Cristo, e a vida reta de Cristo e a sua paz foram colocadas sobre nós. Glórias ao nome de Jesus. É só assim que nós podemos ser reconciliados e receber a paz de Cristo. Alguns morrem como mártires, mas Cristo já nasceu como mártir, para morrer pelos nossos pecados. Quando Jesus se fez homem, Ele não veio para reinar como rei, Ele não veio para liderar como um capitão militar. Ele veio para sofrer, o servo sofredor, e morrer pelos nossos pecados. Veja mais uma ironia do Evangelho. Pelo sofrimento de Cristo, o tormento de Cristo, nós temos paz. Amém. E a paz está nisso, é crer nesse Evangelho. Meu amigo, se você ainda não tem essa paz, minha amiga, se você ainda não tem essa paz, se você não conhece a Jesus, se você ainda não entendeu o poder do sacrifício de Cristo na cruz, entenda isso. Os tormentos que você deveria sofrer estiveram sobre Cristo para que você pudesse ter a sua paz. E isso é suficiente. Glória a Deus nas mais alturas e paz aos homens da terra. O quarto ponto é que Natal é a glória de Deus brilhando ao redor de pessoas comuns.
Nós vemos ali no versículo 9 de Lucas 2, que um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. As boas novas do nascimento de Cristo são para a glória de Deus, não para a nossa glória. Eu e você não somos o centro do universo, nós não somos o centro da história, nós não somos, como dizem alguns aí, o centro do coração de Deus. Não. O Evangelho é sobre Cristo. É sobre Cristo e Cristo somente. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Todas as coisas são feitas por Ele, através dEle e para Ele. Lá em João 1,4 diz que o Verbo se fez carne, 1,14, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do unigênito do Pai. Veja, quando Jesus vem ao mundo, o que os apóstolos veem é a glória do Pai. É Deus sendo glorificado. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus Trino. A Trindade sendo glorificada no nascimento de Cristo. Glória a Deus nas maiores alturas. Essa glória que brilhou ao redor dos pastores é a glória de Deus. Não é para glorificar a mim e a você, é para glorificar a Deus. Efésios 1, 4 a 6 diz assim: como Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e perante Ele em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, para o louvor da glória de sua graça. Para o louvor da glória de sua graça. Então, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos elege, quando Deus nos traz para fazer parte do seu povo, da sua família, é para o louvor da glória de sua graça. Não é para o meu louvor, não é para o seu louvor, não é para o louvor da capela, não é para o louvor do pregador, é para o louvor de Deus, da sua graça. Porque tudo é graça de Deus, e o Natal é isso, o Natal é graça. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, tal qual eu e você. A glória pertence a Ele, não pertence a nós. Mesmo que você tenha uma vida perfeita, moralmente falando, aos olhos dos homens, Deus sabe que você é pecador. Não existe glória na sua salvação a não ser para Deus. Lá em Efésios diz que pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie, porque a glória da salvação, a glória do Natal é de Deus. É de Deus. Mas Deus é tão bom que quando Jesus se faz carne, Ele faz essa glória brilhar ao nosso redor. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Abacuque 2,4 diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse ano eu tive o privilégio de estar lá no ponto mais ao ocidente da Europa, na Espanha, que chama Fisterra, em galego, a língua galega. E é chamado de Fisterra porque eles acreditavam que era o Império Romano acreditava que era o fim da Terra. E lá tem uma das comunidades cristãs mais antigas conhecidas. Alguns acreditam que o próprio apóstolo Tiago, que foi morto por Herodes ali em Atos 12, tenha ido lá entre a morte de Cristo e a sua morte em Jerusalém. Ele tinha visitado aquele região e pregado o evangelho lá. Não se tem certeza se essa tradição é verdadeira ou não. Mas de qualquer maneira, é verdade que o evangelho chegou até o fim da terra lá na Europa. E lá naquele ponto, e uma das coisas mais fantásticas dessa viagem que eu fiz, lá naquele ponto, eu estive exatamente naquele pedaço de terra, à beira do mar, que é o ponto mais ocidente da Europa. Existe o que lá? Uma cruz. A mensagem do Evangelho chegou àquele lugar. Aquilo que o Império Romano acreditava ser o fim do mundo, o Natal chegou até lá. A história do nascimento de Salvador que se fez carne chegou até lá. Mas em um dia, alguém decidiu pegar um navio e descobriu que tinha mais terra ainda do outro lado do oceano. Chegou aqui nas Américas. O Evangelho chegou na América do Norte, chegou na América do Sul.
Chegou aqui em Porto Alegre. Gente, Porto Alegre, nós porto-alegrenses talvez não gostamos de ouvir isso, mas Porto Alegre é o fim do mundo, gente. Isso aqui é muito longe de tudo. A gente está no sul da América do Sul, gente. Pensa bem. Não está na América do Sul somente, está no sul da América do Sul, um lugar que, quando Deus nasceu, as pessoas nem sabiam que existiam, a não ser o próprio Deus, né? E já tinha aqui também os índios, né, vivendo já naquela época. E o Evangelho chegou até aqui. Quando Abacuque diz que a glória do Senhor encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar, é através da pregação de sua palavra. O nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando a sua palavra é pregada. No verso 20, os pastores voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Veja, eles divulgaram o Evangelho, eles divulgaram a mensagem que eles receberam, mas eles glorificaram a quem? A Deus. Eles creram, eles foram ver o que os anjos falaram, eles viram, eles divulgaram, mas eles glorificaram a Deus. Citando aqui João Calvino novamente, falando sobre esse texto também, ele diz assim: vamos lembrar, diz Calvino, que a causa final para a qual Deus reconciliou-nos com Ele mesmo através do seu único Filho, foi para que Ele pudesse glorificar seu nome, ao revelar as riquezas de sua graça e de sua misericórdia sem fim. Tudo é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Deus conduz a história de maneira sobrenatural, através de acontecimentos comuns. Ele usa pessoas comuns para trazer ao mundo a mensagem do Natal e do Evangelho. Deus traz a paz do Natal para pessoas comuns, como eu e você, pecadoras, que precisam da graça de Deus, e através disso Ele faz a sua glória brilhar ao redor de pessoas comuns, para que possamos alcançar outras pessoas comuns com essa mensagem maravilhosa que eu vou dar. Graças a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Que Ele especialmente. Eu acho fantástico pensar que um dia essa mensagem chegou até mim. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou uma pessoa pecadora, muito pecadora, aliás. Pessoa sem nada demais, eu não me vejo aqui na história da humanidade por nenhum motivo. A maioria de nós, 99,9% de nós, quando morrer daqui a 100 anos, ninguém vai saber quem a gente é. Mas se eles vão voltar até lá. E Jesus veio para me salvar. Veio para salvar você. E como que nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Depois de ouvir tudo isso, o que nós devemos fazer? Como que nós devemos viver? Em primeiro lugar, creia na mensagem de Natal. A mensagem de Natal é o Evangelho. Deus, Criador, se fez carne para habitar entre nós, viver uma vida perfeita, morrer pelos nossos pecados e preservar-se. Lutero diz que a mensagem do anjo, vos nasceu o Salvador, é o Evangelho em Minas Gerais. É o regime do Evangelho. Natal é isso, vos nasceu o Salvador. Para mim e para você. Para mim e para você. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Eis que vos nasceu o Salvador. É para mim e para você. E através do Espírito Santo Ele aplica os benefícios da obra de Cristo em nossas vidas. Creia e deixe o Espírito Santo trabalhar a salvação, trabalhar a paz e trabalhar a alegria em sua vida. Porque essas obras são de alegria. E Evangelho significa isso, significa boas novas, boa notícia.
Inclusive, quando os anjos falam, se você olhar lá no original no grego, quando ele diz que eis que vos trago boas novas de grande alegria, o que os anjos falam literalmente é eis que vos evangelizo. Evangelizar isso, é trazer boas novas de grande alegria. Segundo, se você já crê nesse evangelho, já foi salvo, justificado, nasceu de novo através do evangelho, reflita no evangelho no seu dia a dia, como Maria. Veja, o evangelho não é somente para o início da vida com Deus. O evangelho não é o ABC da vida com Deus. O evangelho é de A a Z, é o alfabeto todo. É a vida inteira nossa, é baseada no evangelho. Veja que Maria, quando ela recebe a mensagem do anjo Gabriel, não fala onde ela estava exatamente, mas onde ela estava, que o anjo lhe apareceu, e disse: bendita Maria, sois vós entre as mulheres. Ela fica a pensar que seriam aquelas palavras. Quando os pastores vêm e trazem a mensagem que os anjos lhes entregou, lá naquela eles estavam, ela ouve e fica ali ponderando sobre o que é que eles vão receber. O que Maria está fazendo aqui? Ela está recebendo o evangelho do anjo, recebendo o evangelho dos pastores, ela está meditando o evangelho. Maria vivia o evangelho no seu dia. E quando Jesus, aos 12 anos de idade, fica para trás na viagem que eles fazem ao templo de Jerusalém, e ela volta do templo e encontra Jesus conversando com os doutores, como se fosse um homem adulto, e os doutores lhe falam, né, de como eles estavam admirados de vê-lo falando, né, com autoridade, e Jesus fala para ela: mas por que vocês estão assim? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? E mais uma vez ali Maria fica ponderando sobre essas palavras. Não é à toa que Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe natural de Jesus, né? Não é à toa, porque era uma menina realmente cheia do Espírito Santo, inteligente, piedosa, e que queria o Evangelho, mesmo antes de conhecer seu Salvador pessoalmente, Jesus, aqui na igreja. Terceiro, irmãos, espalhem o Evangelho. Espalhem o Evangelho. O que os pastores fizeram quando receberam a mensagem dos anjos? Eles foram ver os acontecimentos que haviam sido anunciados, chegaram lá, viram tudo conforme os anjos tinham falado e divulgaram. Divulgaram ali, para quem estava naquele momento. Mas você acha realmente que eles ficaram quietos e falaram só para ir para Maria e para José? Talvez os magos já estivessem ali, que Lucas não fala, ou mais alguém estava ali. Você acha que realmente só esses ouviram da boca dos pastores o que aconteceu? Tenho certeza que não. Veja, se fosse com vocês acontecer algo magnífico, em que vocês homens desprezados, vocês homens rejeitados pela sociedade, pelos religiosos, os anjos se apresentassem a vocês, vocês fossem adorar a Deus face a face, pessoalmente nesta vida, vocês não contariam isso para todo mundo que cruzasse o seu caminho? É certo que sim. É certo que sim. E é assim que a mensagem do Natal, a mensagem do Evangelho chega a pessoas comuns. Porque nós levamos o Evangelho às pessoas que estão no nosso meio social, no nosso trabalho, os nossos vizinhos, a nossa família, nossos colegas de faculdade. Não importa quem está cruzando o seu caminho, se você não tem uma experiência firme com Deus, uma experiência inesquecível com Jesus, é impossível ficar calado. Impossível. Você vai querer falar, você vai querer compartilhar. São boas novas de grande alegria. O Evangelho, você vai querer evangelizar. E por fim, glorifique a Deus. Glorifique a Deus com sua vida comum.
Como eu falei aqui, não importa onde você esteja, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida diária, glorifique a Deus onde você estiver. Como o Telo dizia, que a mulher, né, glorifica a Deus nos seus afazeres de casa. É dito também que, não se sabe se essa história é verdade ou não, né, mas fica a ilustração de que Lutero, uma vez perguntado por um sapateiro, como ele poderia ver a glória de Deus, achando que talvez Lutero ia dizer, larga a sua profissão e vai virar um monge, missionário, pegar a palavra. Lutero disse, faça os melhores sapatos e venda pelos preços mais justos. Sua liberdade. Sendo verdade a nossa história, né? Mas aqui, seja lá qual for a sua profissão, faça bem feito. E faça por um preço justo. Glorifique a Deus na sua vida comum, no seu dia a dia. Lembrando agora o conto de Leão Tolstói, que eu falei lá no início. Onde está o amor, Deus está também. Aquele velho sapateiro Martin foi um homem comum, alcançado por um peregrino que passava de viagem e lhe entregou o Evangelho. Ele começou a ler o Evangelho de maneira entusiasmada. Quando Jesus revelou para ele que apareceria, vieram pessoas comuns no seu caminho. Veio um velho soldado que precisava de um chá quente, uma bebida quente, de aquecimento. Veio uma jovem mãe com seu bebê com fome, precisando também de calor. E veio uma senhora e um menino criados por conta de uma maçã. Ele reconciliou e entregou o Evangelho. Pode parecer clichê, mas quando o clichê é verdade, tem que ser dito. Natal na vida do cristão, meu irmão, é todo dia. Todo dia. Porque todo dia nós celebramos o nascimento de Jesus. E todo dia nós levamos a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que precisam ouvir. E todo dia pessoas nascem de novo e são salvas por essa mensagem de paz e alegria que nós também recebemos. Natal é todo dia. Todo dia. Todas as oportunidades que nós temos de ajudar a quem precisa e, acima de tudo, pregar essa notícia de salvação, de paz, de glória a Deus. Glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer ver. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado porque essa mensagem de paz, de glória ao Teu nome chegou até nós. Obrigado, Pai, porque mesmo sendo pessoas comuns, pecadoras, nós podemos fazer parte dessa história maravilhosa de Jesus. Glórias, 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 glórias a Deus nas maiores alturas. E paz ao seu povo na terra. Em nome de Jesus, esse Salvador que se fez carne do corpo de nós, para nos trazer paz. É o que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Maravilha, o Evangelho chegou até nós. Nós fomos alcançados pelo Evangelho. Vendo o Otto falar sobre o Evangelho chegar ao último ponto lá da Terra, uma coisa que me impactou muito foi na série Vikings, quando Loki, aquele personagem extraordinário da série, ele vai em busca, vai para lá para onde hoje é a Groenlândia, e ele vai em busca de Deus, tentando encontrar o Deus deles, claro, Odin, E ele entra numa caverna em busca de Deus, entra numa caverna procurando Deus. E quando ele encontra, ele não encontra Odin, ele encontra uma cruz e diz: não. Onde o ser humano vai, tem a cruz. E a cruz os alcançou. Irmãos, vamos confessar nossos pecados. Como o Arthur falou, nós somos pecadores, fomos alcançados pela misericórdia, pela bondade, pela benevolência do Senhor. Vamos ter um minuto agora para confessar os pecados. Outro dia ele falou para mim
que talvez a igreja eu ache que a igreja tenha poucos pecados, porque é só 1 minuto para confessar, né? Mas vamos confessar os nossos pecados mais evidentes, nominalmente. Senhor, eu menti, Senhor, eu enganei, Senhor, eu não criei, Senhor, eu fiz ou deixei de fazer essa semana e eu te peço perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse seus pecados diante do Senhor. Senhor Deus eterno, nós, tendo colocado nossos pecados diante de Ti, nós cremos nos méritos de Cristo para nosso perdão, porque nós cremos que pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo nós fomos perdoados, fomos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, para perdoar nossos pecados. E nós estamos postos, nos apropriamos agora de todos os méritos de Cristo, para que os nossos pecados sejam perdoados, e recebemos o perdão dos pecados como promessa do Evangelho a nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comermos o pão ou bebermos o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. E temos a certeza, Senhor, que ao comermos o pão e ao bebermos o cálice, nós nos identificamos, nós somos incluídos na morte, na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, na obra substitutiva do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos substituiu na cruz, onde nossos pecados foram levados e lavados, e assim recebemos a salvação por meio da crucificação, da obra do nosso Senhor na cruz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Todos aqueles que creem, na obra de Cristo e foram batizados de alguma forma no batismo cristão, estão aptos a participar da ceia do Senhor. Venham à mesa e sirvam.
irmãos, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse o seguinte: toda vez que eu sou tentado, eu lembro que eu fui batizado. E isso é maravilhoso, né? Então, o batismo, meus irmãos, é para ser lembrado, né? Então, assim, vocês que já batizaram seus filhos, ensine sobre essa importância. Você é um batizado, você é um cristão, né? Eu fui batizado 2 vezes. Fui batizado quando criança, que eu não lembro, e fui batizado depois de adulto, mas de uns anos para cá, o batismo que eu me identifico foi o primeiro, não o segundo. Aquele batismo lá, que eu nem lembro, mas está presente, me fez, que marca a minha vida, e eu quero que vocês lembrem, vocês são cristãos. O Natal significa isso: Jesus Cristo veio ao mundo. Amém? Vamos recitar o nosso credo, né? O credo de Natal, na verdade. O credo apostólico. Recitem comigo então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como vamos? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pelo culto, graças a Deus pelo domingo, graças a Deus pelo prédio que nós estamos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Bebam, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Ore comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos por este culto, te louvamos, te exaltamos. E agora, Senhor, eu quero te pedir uma semana abençoada para todos, um restante de domingo abençoado, e que nessa semana, Senhor, haja paz, saúde e provisões em todas as casas, e que não falte o pão de cada dia na casa de cada um, Senhor, não falte saúde e a paz que vem do Senhor. Te louvamos, te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.